Eu saúdo a todos os ouvintes com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o vosso amado irmão, pastor Diego Fernandes. Vamos estar orando, meus irmãos, pelos santos no Egito, que sofre perseguição, que sofre opressão, da parte do islamismo. Então nós devemos orar, devemos levar as cargas uns dos outros, como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos usar a liberdade que o Senhor nos concedeu aqui no Brasil, de pregar o Evangelho, de orar. Vamos usar essa liberdade para também orar para nossos irmãos que estão sofrendo opressão, através da perseguição. Amém, meus irmãos? Vamos orar comigo, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai querido e Pai amado, nessa tarde, ó Pai, queremos, Pai, te agradecer por essa rica oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos concede, meu Pai, de poder estar orando, Pai, por nossos irmãos, Pai, que estão no Egito, Pai, e que sofrem, meu Pai, perseguição, meu Pai, que sofrem, Pai, opressão, meu Pai, da parte, Pai, do islamismo, meu Pai. Ó Senhor da glória, somente o Senhor, Pai, sabe, meu Pai, ó Pai, como, Pai, é ruim, meu Pai, os irmãos sofrer, meu Pai, essa opressão, Pai, da parte, Pai, do Islã, meu Pai, como é difícil, Pai, para aqueles, meu Pai, que tem a família, meu Pai, ó Pai, ligada, meu Pai, a essa religião, meu Pai, ó Senhor da glória, como é difícil para essa pessoa, Pai, que se converteu agora, meu Pai, e que o pai e a mãe não aceitam, meu Pai, que eles deixaram, meu Pai, a religião do Islã, meu Pai, para poder, meu Pai, servir a Ti, ó Pai, Senhor da glória. E muitos, Pai, desistem, meu Pai, porque a família começa, Pai, a oprimir, a família começa a falar que se não voltar para a religião do Islã, eles vão expulsar de casa. Ó Pai, como é difícil, meu Pai, mas eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha dar força, Pai, para os novos convertidos, meu Pai, que se converteram, meu Pai, através, meu Pai, da pregação da palavra de Deus, meu Pai, através, meu Pai, Senhor da glória, do Senhor está usando, meu Pai, os missionários, meu Pai, ali no Egito, meu Pai, para poder pregar o Evangelho, meu Pai, e eles aceitaram, meu Pai, o Senhor como Salvador, meu Pai. Ó Pai, nesse início, Pai, difícil, meu Pai, ó Pai, para o novo convertido, meu Pai, porque ele sofre pressão, meu Pai, da família, ele sofre pressão, Pai, da religião islâmica, meu Pai, como é difícil, meu Pai, mas eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha, Pai, conceder graça, meu Pai, a esses novos convertidos, meu Pai, para que não venha, Pai, recuar, Pai, para que não venha, Pai, resistir, ô Senhor da glória, em nome do Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, porque a Tua palavra diz, meu Pai, 2 Coríntios capítulo 12, que o Teu poder, meu Pai, se aperfeiçoa sobre a fraqueza, sobre as injúrias, sobre as perseguições, ó Pai querido, Senhor da glória, então aperfeiçoa, meu Pai, o Teu poder, meu Pai, sobre aqueles, Pai, que estão sendo perseguidos, meu Pai, no Egito, meu Pai, por tão somente, Pai, seguir, meu Pai, a fé, meu Pai, seguir a Cristo Jesus, meu Pai, ô Pai querido, eu peço ao Senhor, Pai, nessa tarde, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, ouvir, Pai, a minha oração, Pai, e possa, Pai, socorrer, Pai, meus irmãos, Pai, em suas necessidades, meu Pai. Então, por eles, meu Pai, seguir a Ti, meu Pai. Muitas portas, Pai, são fechadas, Pai, naquele lugar para eles, meu Pai. E eles passam muita dificuldade, meu Pai. Aleluia, Pai, muita opressão, meu Pai, por parte, Pai, do islamismo, meu Pai, do islâmico, meu Pai. Ó Senhor da glória, mas que o Senhor venha socorrer, meu Pai, que o Senhor venha sustentar, meu Pai, que o Senhor venha enviar, meu Pai, a Tua, meu Pai, Senhor, naquela provisão, meu Pai, assim como o Senhor, meu Pai, sustentou, meu Pai, Elias, meu Pai, aleluia, Pai, com pão, Pai, e carne, meu Pai, com a provisão, Pai, divina, o Senhor também venha sustentar, meu Pai, esse povo, meu Pai, que não tem se dobrado, Pai, a essa religião, meu Pai, que não tem se dobrado, Pai, diante da perseguição, meu Pai, que não tem recuado, Pai, que não tem, Pai, aleluia, meu Pai, se acovardado, ó Pai, mas tem, meu Pai, buscado da face, meu Pai, que o Teu Espírito Santo de Deus, Pai, tem revestido eles, Pai, de ousadia, meu Pai, tem revestido eles, meu Pai, ó meu Pai, Senhor da glória, ó Pai, do Teu poder, meu Pai, da Tua unção, Pai, para poder continuar, Pai, pregando, Pai, o Teu Evangelho.
Aleluia, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu venho aqui nessa tarde, Pai, está apresentando eles em Tuas mãos, meu Pai. Aleluia, Pai, que o Senhor venha conceder graça, meu Pai, que o Senhor venha, Pai, usar, Pai, meus irmãos, Pai, no Egito, meu Pai, para poderem pregar, Pai, o Evangelho, Pai, no grandioso poder do Espírito Santo de Deus, Pai. Ainda que seja difícil, Pai, pregar o Evangelho, Pai, naquele lugar, mas que o Senhor venha revestir eles de poder, meu Pai, e venha encher eles, Pai, do Teu poder, meu Pai, da Tua plenitude, Pai, da Tua unção, meu Pai, para poder, meu Pai, pregar, Pai, naquele lugar, meu Pai, e a Tua palavra, Pai, possa ser pregada, Pai, no grandioso poder do Espírito Santo de Deus, meu Pai, ó Pai, e que os sinais possam, Pai, seguir, meu Pai, a meus irmãos, Pai, no Egito, Pai, que crê, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, que demônios, Pai, venham ser expulsos, meu Pai, que pessoas venham ser curadas, Pai, que morto, Pai, venha ressuscitar, meu Pai, e que o nome do Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado, meu Pai, através, meu Pai, das conversões de almas, meu Pai, através, Pai, das libertações, meu Pai, porque no nome de Jesus Cristo, Pai, o nome de Jesus Cristo tem poder para poder libertar, para poder curar, meu Pai, para poder ressuscitar mortos, meu Pai. Então eu peço a Ti, Pai, usa, Pai, Teus servos, meu Pai, naquele lugar, meu Pai. Eu peço a Ti, ó Senhor da glória, que o Senhor, Pai, venha neutralizar, Pai, a força, Pai, de Satanás, Pai, naquele lugar, Pai, venha neutralizar, Pai, as potestades, meu Pai, os demônios principais, meu Pai, que tem trabalhado, Pai, naquela religião, meu Pai, para poder, meu Pai, Senhor da glória, perseguir, Pai, a igreja do Senhor, Pai, ó Pai, porque por trás de tudo isso, Pai, há um demônio principado, há um demônio potestade, há um demônio chefe que comanda, que trabalha para poder fazer que tudo venha, aleluia, Deus, e contra a igreja, para que venha ter perseguição para a igreja naquele lugar, para que a perseguição venha ser ferrenha, para que a perseguição venha ser mais dura, para que a opressão venha cada dia mais aumentar, a ponto, Pai, dos cristãos, Pai, desistirem, Pai, de seguir o Senhor, meu Pai. Esses demônios, Pai, atrapalham para isso, meu Pai, para que o Evangelho não venha, meu Pai, Senhor da glória, circular livremente, Pai, naquele lugar, Pai, ó Pai, para que almas não venham se render, meu Pai, porque o demônio, Pai, ele quer, Pai, prender, Pai, almas e almas, Pai, ó Pai, no islamismo, meu Pai, naquela religião, meu Pai, que pertence, Pai, ao diabo, meu Pai, aquela religião, Pai, a qual eles pensam que estão adorando, Pai, ó Senhor da glória, o seu Deus, Pai, mas estão adorando, Pai, o diabo, meu Pai, ó Pai, o diabo não quer perder, meu Pai, seus adoradores, meu Pai, porque sabe que quando a palavra de Deus é pregada, aleluia, Senhor da glória, quando a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é enviada, ela produz resultado para a qual está sendo enviada, ó Senhor da glória, e o propósito, Pai, da Tua palavra, Pai, é libertar as almas, meu Pai, é libertar as almas, Pai, das drogas, é libertar as almas, meu Pai, da mentira, é libertar as almas, Pai, da prostituição, é libertar as almas da cachaça, é libertar as almas da religião, meu Pai, ó Pai, Senhor da glória, é libertar, meu Pai, Senhor da glória, as almas, Pai, do islamismo, meu Pai, ó Pai, a qual tem prendido, Pai, muitas pessoas, meu Pai, no Egito, meu Pai, não somente no Egito, Pai, mas no Oriente, ó Pai, essa, Pai, é a função da Tua palavra, Pai, porque Jesus, ele veio, meu Pai, para poder libertar os cativos, meu Pai, e olha quantas pessoas, Pai, são cativos, meu Pai, ali, meu Pai, naquela religião, meu Pai, e meus irmãos, Pai, em Cristo Jesus, Pai, estão trabalhando duramente, Pai, para poder pregar, Pai, o Evangelho, Pai. E graça, meu Pai, ao Senhor Jesus Cristo, Pai, que tem encorajado, meu Pai, meus irmãos, Pai, para poder pregar o Evangelho, Pai. Alguns, Pai, Senhor na glória, que era, meu Pai, Senhor na glória, dessa seita, meu Pai, que era dessa religião, meu Pai, chamada islamismo, meu Pai, se converteram, abriram mão, Pai, porque creram, Pai, no Teu nome, Pai, porque creram, Pai, no nome do Criador dos céus e da terra, aleluia, creram no nome de Jesus Cristo, e hoje serve ao Senhor Jesus Cristo com muita perseguição, com muita angústia, com muita rejeição, sendo odiado pela população, mas estão servindo a Cristo Jesus, aleluia, Pai. Louvado seja o Teu nome, meu Pai, mas que o Senhor venha continuar usando, meu Pai, os meus irmãos naquele lugar, meu Pai, que o Senhor venha dar estratégia, Pai, para os meus irmãos poderem, meu Pai, pregar a Tua palavra, meu Pai, pregar o Teu santo Evangelho, meu Pai, aleluia, Senhor da glória. Por mais, Pai, que um país ele é perseguidor, meu Pai, mas o Senhor sempre levanta, meu Pai, Teus guerreiros, meu Pai, o Senhor sempre levanta, Pai, Teu exército, meu Pai, para poder entrar, Pai, no território, Pai, do diabo, Pai, e pregar o Evangelho,
meu Pai, e quanto mais eles matam, Pai, mais o Senhor levanta, Pai, guerreiro, mais o Senhor levanta soldado, meu Pai, e o diabo não pode, Pai, parar a igreja, meu Pai, nem com perseguição ele consegue, Pai, parar a igreja, meu Pai, ó Pai, porque até mesmo, Pai, aleluia, Pai, no Afeganistão, Pai, que é o país número 1 no ranking, Pai, de perseguição, Pai, ao cristão, meu Pai, até mesmo lá tem cristão, meu Pai, que prega, Pai, a Tua palavra, Pai, ainda que seja pego e mortos, meu Pai, mas aqueles, meu Pai, que estão vivos, Pai, não desistem, Pai, e não se entrega, Pai, e não se rende, meu Pai, aleluia, Senhor da glória, eles não negam, Pai, Teu nome, Pai. Aleluia, Senhor da glória, isso é muito bom, meu Pai, de saber, meu Pai, aleluia, Pai, que o Senhor tem levantado, Pai, Teu exército, meu Pai, de valente, Pai, e tem colocado, Pai, nesses países, Pai, aleluia, Pai, que sofre perseguição, Pai, que sofre, Pai, opressão, meu Pai, que eles estão lá fazendo a obra, Pai, estão lá, meu Pai, procurando, Pai, ganhar almas, Pai, naquele lugar, meu Pai, a qual o diabo ele fez ali, Pai, um celeiro, Pai, Senhor da glória, de almas, Pai, para poder prender, meu Pai, nessa religião, meu Pai, com o intuito de levar essas almas tudo para o inferno, meu Pai, ô Senhor da glória, mas que o Senhor venha, Pai, usar Teus servos, Pai, no Egito, Pai, aleluia, Pai, para poder lançar, meu Pai, Senhor da glória, a rede do Evangelho, meu Pai, naquele lugar, meu Pai, aleluia, para que a rede do Evangelho venha ser lançada, Pai, naquele lugar, Pai, muitas almas possam ser libertas, Pai, muitas almas venham ser, meu Pai, salvos, meu Pai, para a honra e glória, Pai, do Teu nome, Pai querido, ô Senhor da glória, eu peço a Ti, meu Pai, assim como o Senhor usou, meu Pai, o apóstolo Pedro, meu Pai, no discurso, meu Pai, que for ali, meu Pai, muitas almas, meu Pai, que se renderam para Teus pés, meu Pai, como o Senhor prometeu para ele, meu Pai, quando chamou ele, meu Pai, o Senhor disse que ele não seria mais pescador, meu Pai, mas seria pescador de homens, Senhor da glória, iria pescar almas, meu Pai, e um discurso, meu Pai, ele pescou, meu Pai, muitas almas, meu Pai, muitas almas, Pai, porque o aleluia, Pai, ele jogava rede ao mar, Pai, para poder pescar peixe, Pai, aleluia, Senhor, frutos do mar, meu Pai, aleluia, Pai, mas o Senhor chamou ele, Pai, para poder pescar almas, meu Pai, quando ele, aleluia, Pai, deu somente um discurso, meu Pai, lançando a rede, Pai, ao mar, meu Pai, no mundo, meu Pai, muitas almas se converteram, Pai, muitas almas se arrependeram, meu Pai, e o Teu nome foi glorificado, meu Pai, todos eles, meu Pai, ouviram a Tua palavra de bom grado, meu Pai, aleluia, Pai, também assim, meu Pai, eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha, meu Pai, abrir, meu Pai, a porta, Pai, da palavra, Pai, para meus irmãos, Pai, no Egito, meu Pai. Aleluia, Senhor da glória, que sofre, meu Pai, opressão, Pai, que sofre perseguição, Pai, para poder ganhar, Pai, até mesmo, Pai, aqueles líderes, meu Pai, aleluia, Pai, que estão ali, Pai, no islamismo, meu Pai, que estão há anos, meu Pai, a qual o diabo, Pai, tem prendido, Pai, a qual tem um homem ali, Pai, que tem 30 anos, Pai, 40 anos, Pai, aleluia, Pai, naquela religião do Islã, meu Pai, aleluia, Senhor da glória, enquanto a vida, Pai, a esperança, meu Pai, ainda que tenha, Pai, 30, 40, 50 anos, Pai, nessa religião, Pai, aleluia, Pai, para Ti nada é impossível, Pai, porque o Senhor pode ganhar essa alma, Pai, o Senhor pode convencer através do Teu Espírito, Pai, e pode, meu Pai, Senhor, salvar, Pai, essa pessoa, meu Pai, mas o diabo ele trabalha para não perder, meu Pai, esses líderes, meu Pai, o diabo trabalha, Pai, para não perder, meu Pai, aleluia, meu Pai, Senhor, agora esses cabeças, Pai, do Islã, meu Pai, mas que a Tua palavra venha continuar sendo pregada, Pai, naquele lugar, meu Pai, e o Teu Espírito Santo de Deus, Pai, venha, Pai, está trabalhando, Pai, para poder convencer, Senhor da glória, aleluia, Pai, aquelas almas, meu Pai, daquela religião, meu Pai, convencer aqueles líderes, meu Pai, convencer, Pai, seus familiares, meu Pai, eu peço a Ti, meu Pai, Senhor da glória, que o Senhor venha da estratégia, meu Pai, dê estratégia para a Tua igreja, para poder pregar, Pai, o Evangelho naquele lugar, meu Pai, enquanto, Pai, da igreja prega, meu Pai, ora, Pai, o Senhor venha neutralizar, Pai, a força, Pai, do diabo naquele lugar, Pai, venha neutralizar, Pai, a opressão, Pai, naquele lugar, meu Pai, venha neutralizar, meu Pai, Senhor da glória, aleluia, Pai, todo mal, meu Pai, toda potestade, meu Pai, todo demônio, Pai, que trabalha, meu Pai, para poder travar, meu Pai, a mensagem da cruz, Pai, para poder impedir que a mensagem venha a ser apregoada, meu Pai, aleluia, Pai, o Senhor venha neutralizar, meu Pai, para que meus irmãos venham avançar, meu Pai, venham avançar, meu Pai, aleluia, Pai, com a armadura, meu Pai, com as suas armaduras, Pai, com o escudo da fé, meu Pai,
com a espada, meu Pai, do Espírito na mão, meu Pai, Senhor da glória, guerreando, Pai, atacando, Pai, combatendo, Pai, contra a falsa religião do Islã, meu Pai, e mostrando, meu Pai, dentro da palavra, Pai, a verdadeira salvação, meu Pai, aleluia, Pai, a qual, Pai, está em Cristo Jesus, Pai, mostrando, meu Pai, na Bíblia Sagrada, Pai, provando, Pai, e orando, para que os Espírito de Deus venham convencer, meu Pai, que só Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vem ao Pai, senão pelo Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai pelo Islã, ninguém vai ao Pai pela Umbanda, ninguém vai ao Pai pela Maria, mas somente por Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Senhor da glória, aleluia, ó Pai, porque o Senhor Jesus Cristo disse: convém que eu vá, para que eu envie Consolador. Aleluia, esse Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai, que o Consolador, meu Pai, ó meu Senhor Jesus Cristo, que tu enviaste, Pai, ao mundo, meu Pai, e disseste, Pai, que ele iria ficar conosco, meu Pai, e está conosco, meu Pai, até a consumação do século, Pai, que o Espírito Santo de Deus, Pai, aleluia, Pai, possa convencer, meu Pai, esses homens, Pai, possa convencer essas mulheres, Pai, que estão há anos, meu Pai, nessa religião, meu Pai, aleluia, Senhor, na glória, porque até mesmo eles, Pai, o Senhor quer salvar, meu Pai, o Senhor tem misericórdia, meu Pai, tenha misericórdia, meu Pai, Senhor, na glória, que o Senhor venha, meu Pai, Senhor, na glória, jogar por terra, meu Pai, esse demônio, meu Pai, que tem prendido, meu Pai, esses líderes, meu Pai, há anos, meu Pai, nessa religião, Pai, e tem feito eles acreditar, Pai, aleluia, Pai, que esse Deus, Pai, que eles servem, Pai, é o verdadeiro e que os outros são falsos, aleluia, Senhor, na glória, que o Senhor venha desmascarar, meu Pai, essa mentira, meu Pai, por trás, meu Pai, do islamismo, meu Pai, venha, meu Pai, falar com eles, Pai, através da tua palavra, meu Pai, venha convencê-los, meu Pai, aleluia, Senhor da glória, oh Pai querido, Senhor da glória, o Senhor é poderoso, meu Pai, o Espírito de Deus é poderoso para poder convencer até aquele mais radical, aleluia, Senhor da glória, porque para o Espírito de Deus não é possível, porque o Espírito de Deus que convence, aleluia, do pecado, da justiça e do juízo, nós somente fazemos aquilo, Pai, que foi nos ordenado, meu Pai, que é fazer o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas nós pregamos e oramos para que o Espírito de Deus, ó Pai, venha convencer, meu Pai, venha convencer, meu Pai, venha, meu Pai, converter, Pai, aquelas almas, meu Pai, venha salvar, ó Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Pai, nessa tarde, meu Pai, que o Senhor venha ouvir a minha oração, meu Pai, aleluia, venha também ouvir, Pai, a oração dos teus servos, meu Pai, que tem orado também, Pai, por países, meu Pai, aleluia, Pai, perseguidores, Pai, de cristão, Pai, que tem orado, Pai, aleluia, Pai, pelos nossos irmãos, Pai, que são perseguidos, Pai, que são mortos, meu Pai, pela tua palavra, meu Pai, ó, meu Pai, Senhor da glória, ouça, meu Pai, nossa oração, Pai, ouça o nosso clamor, meu Pai, aleluia, Pai, quebra, Pai, as correntes, meu Pai, quebra, meu Pai, as algemas, Pai, que tem aprisionado, Pai, nossos irmãos, Pai, nessa religião, meu Pai. Aleluia, Senhor na glória, eu peço a Ti, meu Pai, nesta hora, meu Pai, porque assim, meu Pai, a igreja, meu Pai, ela orava, meu Pai, Senhor na glória, pelo apóstolo Pedro, meu Pai, quando ele foi preso, meu Pai, juntamente com Tiago, meu Pai, e Tiago, Pai, ele foi morto, Pai, espada, Pai, por Herodes, meu Pai, porque Herodes, meu Pai, Senhor na glória, ele estendeu as suas mãos para poder maltratar alguns da igreja e matou a Tiago a espada, e colocou Pedro na prisão, aleluia, Pedro era guardado, aleluia, na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele, aleluia, e a igreja orando, e Pedro estava preso, a paz, Senhor na glória, e de repente, Pai, sobreveio um anjo do Senhor, meu Pai, e resplandeceu uma luz na prisão, e aquele tocou no lado de Pedro, e despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram das suas mãos as cadeias, aleluia, Pai querido, Senhor da glória, assim eu peço, meu Pai, juntamente, Pai, com a tua igreja, Pai, que tem orado, Pai, em todo mundo, meu Pai, aleluia, Pai, para poder salvar, meu Pai, ó Senhor, na glória, aqueles que estão presos, Pai, em religiões, meu Pai, do islamismo, meu Pai, como, Pai, tem pessoas, meu Pai, que estão presas, Pai, também, meu Pai, no Egito, meu Pai, aleluia, Pai, nós oramos, Pai, para que o Senhor venha, meu Pai, Senhor, na glória, enviar o teu anjo, meu Pai, aleluia, Pai, até essas casas, meu Pai, até esses irmãos, meu Pai, até essas pessoas, meu Pai, que estão, meu
meu Pai, presa, meu Pai, aleluia, Pai, cortar, Pai, quebrar, Pai, as cadeias, Pai, das mãos, dos pés, Pai, e fazer cair a cadeia, Pai, que está quebrando, que está prendendo eles, Pai, nessa religião, meu Pai, aleluia, Senhor, deixando eles livres, meu Pai, para poder, meu Pai, servir ao Senhor, meu Pai, deixando eles livres, meu Pai, para poder ouvir, meu Pai, Tua palavra, Senhor da glória. Eu peço a Ti, Senhor da glória, porque assim também, meu Pai, como, aleluia, Pai, o apóstolo Pedro, Pai, e Silas, Pai, foram presos, meu Pai, estava ali preso, meu Pai, com o tronco, Pai, aleluia, Pai, Senhor da glória, com o tronco dos pés, Pai, preso, meu Pai, aleluia, Pai, perto da meia-noite, Paulo e Silas, Pai, eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos, aleluia, escutavam eles, mas de repente veio, aleluia, um tão grande terremoto, aleluia, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as prisões e foram soltas todas as prisões, aleluia, Senhor da glória, e nós, Pai, oramos, Pai, nós louvamos, Pai, para que o Senhor venha, meu Pai, também, Pai, fazer, meu Pai, aleluia, para que um terremoto, Pai, no mundo espiritual, meu Pai, venha acontecer, meu Pai, que o Senhor venha estremecer, Pai, o mundo espiritual, Pai, no Egito, Pai, não somente no Egito, Pai, mas nos países, Pai, que são, aleluia, Pai, perseguidores, Pai, de cristão, Pai, mas nos países, Pai, que perseguem, meu Pai, os cristãos, meu Pai, que querem, Pai, adorar o Senhor, meu Pai, ó, Pai, que sonha, meu Pai, Senhor da glória, em adorar o Senhor, Pai, livremente, meu Pai, sem nenhuma perseguição, meu Pai, aleluia, Pai, sem ninguém atrapalhar, meu Pai, sem ninguém criticar, meu Pai, aleluia, Pai, os cristãos que sonham, meu Pai, em Te adorar, meu Pai, livremente, meu Pai, aleluia, Pai, em orar em voz alta, meu Pai, em louvar em voz alta, Pai, e não se esconder para poder Te adorar, meu Pai, cristão, Pai, que sonha, Pai, com esse dia, meu Pai, que irá chegar, Pai, que vai ser, Pai, no céu, meu Pai, aonde nós iremos, Pai, aleluia, Pai, Te louvar, meu Pai, iremos Te louvar, aleluia, Pai, Te adorar, meu Pai, sem nenhum impedimento, sem nenhuma perseguição, aleluia, Pai, nós oramos, meu Pai, cantamos louvores, meu Pai, ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor venha, Pai, mover, meu Pai, aleluia, Pai, no mundo espiritual, meu Pai, que venha, meu Pai, Senhor da glória, estremecer, meu Pai, o mundo espiritual, meu Pai, aonde contém aqueles demônios, Pai, principados, Pai, potestade, Pai, que controla ali, meu Pai, Senhor da glória, aquela liderança, meu Pai, aqueles somos, Pai, Senhor da glória, ó Pai, Senhor da glória, que induz, meu Pai, a perseguir, aleluia, Pai, os cristãos, meu Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, nessa tarde, meu Pai, que o Senhor venha estremecer, Pai, o mundo espiritual, Pai, que o Senhor venha abalar o inferno, meu Pai, que o Senhor venha neutralizar a força desses demônios, Pai, que eles venham perder a força, meu Pai, através da oração, meu Pai, através, meu Pai, do jejum, meu Pai, através dos louvores, meu Pai, que nós, Pai, cantamos, Pai, ao Senhor, Pai, cantamos hinos, Pai, ao Senhor, Pai, os hinos da harpa, Pai, que é hinos sacros, meu Pai, hinos verdadeiros, meu Pai, hinos centralizados, Pai, em Tua palavra, meu Pai, que não é corrompido, Pai, mas é verdadeiro, meu Pai, nós cantamos, meu Pai, louvamos ao Senhor, meu Pai, e oramos, Pai, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha quebrar as cadeias, meu Pai, aleluia, Pai, a qual o diabo tem prendido, meu Pai, aqueles homens, Pai, nessa religião, meu Pai, que eles têm tornado, Pai, zelosos, meu Pai, dessa religião, meu Pai, aleluia, Senhor na glória, mas o Senhor, meu Pai, trabalha, meu Pai, e tem trabalhado até hoje, Pai, para poder salvar, Pai, até estes mais zelosos, meu Pai, dessa religião, meu Pai, porque o Senhor os ama, meu Pai, porque o Senhor, aleluia, Pai, Senhor da glória, o Senhor enviou Teu Filho amado, Pai, nesse mundo, Pai, para poder salvar aquele que se havia perdido, meu Pai, para poder salvar, meu Pai, aqueles que estão presos também, Pai, nessa religião, meu Pai, para poder salvar aqueles que estão no tráfico, meu Pai, para poder salvar aqueles que estão, Pai, na cachaça, Pai, nas drogas, meu Pai, para poder salvar, meu Pai, aqueles que, Pai, estão sendo, meu Pai, Senhor da glória, ó Pai, perseguidos, Pai, aleluia, Senhor da glória, nesses países, meu Pai, o Senhor também morreu, meu Pai, para poder salvar estes, Pai, que são fanáticos, Pai, nessa religião, Pai, do Islã, meu Pai, aleluia, Pai, eu peço ao Senhor, Pai, pela salvação deles, Pai, pela libertação deles, meu Pai, aleluia, para que venha crescer o número, meu Pai, ó Pai, de, Senhor da muçulmanos, meu Pai, de islamismo, meu Pai, Senhor da glória, esses homens, Pai, que adoravam, meu Pai, Senhor da glória, aleluia, Pai, esse Deus,
meu Pai, que venha crescer, meu Pai, o número, Pai, aleluia, Pai, de homens, Pai, se convertendo, Pai, largando, Pai, aleluia, Pai, o budismo, Pai, largando, Pai, o islamismo, meu Pai, se convertendo ao Senhor, Pai, que venha crescer, Pai, esse número, meu Pai, que o Senhor venha fazer uma grande colheita, Pai, nesses países, meu Pai, que sofre, Pai, perseguição, Pai, venha fazer uma grande colheita, Pai, no islamismo, meu Pai, no budismo, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, aleluia, meu Pai, Senhor, na glória, manifestar o teu poder, Pai, naquele lugar, meu Pai, manifestar, Pai, o teu reino naquele lugar, meu Pai, para que eles possam ouvir a pregação da palavra, Pai, possam ver, Pai, os sinais, meu Pai, seguindo, meu Pai, a pregação, Pai, seguindo aqueles que creem, meu Pai, confirmando a mensagem, Pai, da cruz, meu Pai, para que possam crer, Pai, que só o Senhor é Deus, Pai, que só o Senhor cura, salva e liberta, Pai, que só o Senhor caminha a verdade e a vida, Pai, que só o Senhor, Pai, é o nosso Salvador, meu Pai, que o Senhor Jesus Cristo é o único Deus na terra e no céu, aleluia, Pai, querido Senhor da glória, eu lhe peço, meu Pai, nessa tarde, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, Senhor da glória, nos impulsionar, Pai, a cada vez mais, Pai, pelo Teu Espírito Santo de Deus, Pai, para poder continuar orando, Pai, pelos nossos irmãos, Pai, e para poder, Pai, continuar orando, Pai, por aqueles, Pai, que ainda não foram, Pai, alcançados, Pai, pela Tua palavra, Pai, para que possam também ser alcançados, Pai, pelo Evangelho Santo de Jesus Cristo, Pai, pela palavra, Pai, de Jesus Cristo, Pai, a sã doutrina verdadeira, Pai, para que possam, Pai, ser alcançados, Pai, pela verdade, Pai, para que possam, Pai, andar, Pai, no caminho, Pai, a fim, Pai, de encontrar, Pai, a vida eterna, Pai, a fim, Pai, de receber, meu Pai, a vida eterna, Pai, por Jesus Cristo, meu Pai, eu peço a Ti, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor venha nos dar graça, meu Pai, para poder orar também nas madrugadas, meu Pai, para nossos irmãos, meu Pai, aleluia, Pai, que nós vamos jejuar, Pai, para nossos irmãos, Pai, que nós vamos jejuar, meu Pai, pela salvação das almas, meu Pai, porque tem país que é muito difícil de entrar a Tua palavra, meu Pai, é muito difícil de pregar Teu Evangelho, meu Pai, aleluia, Pai, mas se nós, Pai, a Tua igreja, Pai, se juntar, Pai, em oração, jejum, meu Pai, e cantando hinos, Pai, e louvores ao Senhor, Pai, como Paulo e Silas estavam fazendo na prisão, meu Pai, eles oravam, Pai, e cantavam hinos, Pai, a Deus, meu Pai, e de repente sobreveio um terremoto, meu Pai, aleluia, Senhor da glória, louvado seja o Teu nome, meu Pai, se nós se juntarmos, meu Pai, para poder Te louvar, meu Pai, aleluia, para poder orar, Pai, para poder jejuar, meu Pai, eu creio, meu Pai, que o Senhor irá abalar, meu Pai, o mundo espiritual, meu Pai, a ponto dos demônios perderem a força, meu Pai, e o Teu Evangelho avançar, Pai, na Ásia, meu Pai, avançar no Egito, meu Pai, aleluia, Senhor da glória, lugares, Pai, que são difíceis, meu Pai, aleluia, Pai, é difícil, Pai, entrar com Tua palavra, Pai, nesses lugares, Pai, mas eu creio que nós orando, meu Pai, jejuando, Pai, o Senhor irá neutralizar, meu Pai, esses demônios, Pai, e a Tua igreja, Pai, avançará para a Ásia, meu Pai, o Teu exército, meu Pai, irá avançar na Ásia, meu Pai, pregando o Evangelho, meu Pai, aleluia, Senhor da glória, porque o Teu exército, aleluia, meu Pai, precisa ser preparado por Ti, meu Pai, aleluia, Pai, precisa ser capacitado, meu Pai, por Ti, meu Pai, o Teu exército, meu Pai, precisa, Pai, da Tua graça, meu Pai, precisa, meu Pai, do Teu poder, meu Pai, da Tua unção, meu Pai, precisa ser revestido, Pai, para que não venha temer a morte, meu Pai, ainda que venha ser levado, Pai, a morte, meu Pai, por causa, Pai, do Evangelho, Pai, por causa da pregação da palavra, Pai, ainda que venha ser pegos, Pai, ser mortos, meu Pai, aleluia, Pai, nós precisamos, meu Pai, estar, meu Pai, revestido de poder, meu Pai, para que nós possamos, Pai, pregar o Teu Evangelho, Pai, ainda que venha nos custar a vida, meu Pai, ainda que venha para nos custar, meu Pai, a morte, meu Pai, mas a Tua palavra, Pai, tem que avançar na Ásia, meu Pai, então levanta, Pai, Teus guerreiros, Pai, levanta, meu Pai, o Teu exército, Pai, poderoso, meu Pai, para poder avançar na Ásia, Pai, para poder avançar no Egito, meu Pai, para que a pregação da palavra possa avançar, meu Pai, e o número, Pai, de almas possa aumentar, Pai, naqueles lugares, meu Pai, ó Pai, porque se o diabo ele pensa, meu Pai, que vai manter, Pai, essas almas, meu Pai, até o arrebatamento, Pai, em cativeiro, meu Pai, ele está enganado, meu Pai, porque a igreja trabalha, Pai, para poder entrar, Pai, nesses lugares, meu Pai, a igreja trabalha, Pai, e a igreja ora, meu Pai, e que o Senhor venha levantar mais intercessores, meu Pai, para poder orar, meu Pai,
aleluia, Pai, pelos missionários, Pai, que tem entrado, Pai, que tem avançado, Pai, com a pregação da palavra de Deus, Pai, na Ásia, meu Pai, no Egito, Pai, nesses lugares, Pai, que persegue, Pai, duramente os cristãos, meu Pai, que prega, meu Pai, a palavra, Pai, nesses lugares, Pai, acolhe e rejeita, Pai, odeia cristão, Pai, odeia Cristo, odeia a palavra de Deus, aleluia, Pai, que o Senhor venha levantar mais intercessores, meu Pai, para poder orar, meu Pai, por esses países, Pai, para poder orar por Egito, meu Pai, para que, aleluia, Pai, o Senhor venha enviar mais soldados, Pai, mais guerreiros, meu Pai, a essa terra, meu Pai, a essa terra, Pai, cujo trono, Pai, está o trono, Pai, de Satanás, Pai, aleluia, meu Pai, perseguindo, meu Pai, ordenando, Pai, a matança, Pai, dos cristãos, meu Pai, ordenando a caça dos cristãos, meu Pai, mas que, Senhor da glória, o Senhor não vem deixar, meu Pai, de enviar, Pai, tua igreja, Pai, o teu exército, meu Pai, que o Senhor venha, Pai, fazer uma grande colheita, meu Pai, nesses países, Pai, do Egito, meu Pai, na Ásia, meu Pai, venha fazer uma grande colheita, meu Pai, para que teu nome venha ser glorificado, ó Senhor da glória. Eu peço, Pai, ao Senhor, meu Pai, ouça, Pai, minha oração, meu Pai, ouça, Pai, meu clamor, meu Pai, porque é grande, Pai, a seara, Pai, mas poucos são trabalhadores, meu Pai, poucos são os que intercedem, meu Pai, poucos são que trabalham, Pai, no evangelismo, meu Pai, poucos são que faz o ID, meu Pai, mas que o Senhor venha levantar, meu Pai, meus irmãos, Pai, que estão desanimados, Pai, venha levantar aqueles, Pai, que estão caídos, Pai, venha renovar e avivar aqueles que se apostataram, meu Pai, trazendo, Pai, de volta, meu Pai, ao primeiro amor, Pai, trazendo de volta, meu Pai, essa doutrina, meu Pai, para que possam voltar ao princípio de tudo, Senhor da glória, para que possam abandonar as coisas que o fizeram, aleluia, Senhor, negócio de apostatar, meu Pai, para que possa se arrepender e reconhecer o seu erro, meu Pai, aleluia, para ir reconciliar com o Senhor, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, aleluia, Pai, nos reconciliou com o Senhor, meu Pai, contigo, meu Pai, aleluia, Pai, o Senhor está de braços abertos, Pai, para poder reconciliar, meu Pai, aqueles, Pai, que estão aleluia, Pai, apostatados, meu Pai. Oh, meu Pai, então eu peço ao Senhor, meu Pai, tenha misericórdia, Pai, da tua igreja, Pai, daqueles que se apostataram, Pai, daqueles que se dobraram, Pai, diante de riqueza, Pai, diante de dinheiro, Pai, de proposta, meu Pai. Assim também o diabo ele fez com Jesus no deserto, meu Pai. Ele mostrou, Pai, os reinos e a glória deles e disse: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Mas Jesus disse: vai de Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, aleluia, Senhor da glória, e nós servimos ao Senhor, Pai, não por aquilo que o Senhor tem para poder nos dar, Pai, e pode nos dar, Pai, mas por aquilo que o Senhor é, Pai, Deus Santo, poderoso, meu Pai, adoramos o Senhor, Pai, porque te amamos, meu Pai, adoramos o Senhor, meu Pai, porque, Senhor da glória, o Senhor nos amou primeiro, meu Pai, o Senhor nos salvou, meu Pai, o Senhor nos libertou, Pai, Senhor da glória, nós, meu Pai, que merecíamos, meu Pai, ser julgados, Pai, condenados, Pai, mas o Senhor, meu Pai, manifestou, Pai, nós, Pai, tua misericórdia, Pai, tua graça, Pai, e nós fomos salvos pela graça, Pai, dom, Pai, não merecido, Pai, dom imerecido, Pai, porque nós não merecemos, Pai, a tua graça, meu Pai, não merecemos, Pai, mas merecemos castigo, meu Pai, aleluia, Pai, merecemos, Pai, ser castigados, meu Pai, pelo Senhor, meu Pai, mas o Senhor, Pai, tão misericordioso, aleluia, Pai, que nos salvou, meu Pai, que nos libertou, meu Pai, e eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço por esse amor, meu Pai, tão grande, Pai, que o Senhor sente por nós, Pai, pela tua igreja, meu Pai, e até mesmo, Pai, por aqueles que se apostataram, Pai, e que o Senhor trabalha também para poder trazê-los, meu Pai, de volta, Pai, ao primeiro amor, Pai, levando-os, meu Pai, ao arrependimento, meu Pai, para que possam, Pai, se arrepender, para que possam lembrar de onde caiu e se arrepender e voltar ao primeiro amor, aleluia, Senhor da glória, porque assim o Senhor exorta, meu Pai, a igreja de Éfeso, meu Pai, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta ao teu primeiro amor, aleluia, Senhor da glória, louvado seja Deus, meu Pai, aleluia, Pai, levanta, meu Pai, levanta para os caídos, meu Pai, levanta os prostrados, Pai, desperta do sono, Pai, que eles estão dormindo, meu Pai, desperta, ó meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, para que possam ser, Pai, mais um intercessor, meu Pai, para que possam ser, Pai, mais um evangelista, Pai, fazendo ID, meu Pai, pregando o teu evangelho, Pai, pregando as boas novas, Pai, do evangelho,
evangelho, meu Pai, entrando, meu Pai, Senhor, na glória, nos lugares, meu Pai, aonde o fogo mais inflama, meu Pai, aonde a guerra espiritual, Pai, é travada, Pai, aonde, Pai, não se pode, meu Pai, aleluia, Pai, dormir, Pai, aonde não se pode se prostrar, meu Pai, aonde não se pode, Pai, se apostatar, meu Pai, mas é lugar, Pai, que requer muita consagração, Pai, muito jejum, meu Pai, para poder pregar o evangelho, Pai, no poder do Espírito Santo de Deus, aleluia, Senhor da glória. Eu lhe peço, meu Pai, nessa tarde, meu Pai, que o Senhor venha levantar, Pai, esses homens, Pai, essas mulheres, meu Pai, olha quantos, meu Pai, o diabo tem, meu Pai, feito, meu Pai, cair, meu Pai, através da lupa do adultério, Pai, o diabo tem destruído famílias, Pai, através do adultério, Pai, olha como o diabo, ele procura, meu Pai, Senhor, destruir, Pai, um homem de Deus, Pai, aleluia, Pai, através do adultério, meu Pai, ó Pai, Senhor, tocando, Pai, em um da família, Pai, para poder abalar a estrutura, Pai, daquele, Pai, que está de pé, Pai, daquele que está guerreando, Pai, daquele que está, Pai, evangelizando, pregando o teu evangelho, daquele intercessor, Pai, que intercede, Pai, pelos países, Pai, da Ásia, Pai, do Egito, meu Pai, olha como o diabo tem, Pai, se levantado, Pai, para poder, meu Pai, Senhor, derrubar, meu Pai, esses homens de Deus, Pai, essas mulheres de Deus, meu Pai, mas que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, frustrar, meu Pai, os planos, Pai, do diabo, meu Pai, de derrubar, Pai, teus servos, meu Pai, mas que o Senhor venha, Pai, convidar, teu Pai, aleluia, Pai, teus servos, Pai, para poder, Pai, jejuar mais, Pai, orar mais, Pai, se consagrar mais, Pai, e quanto mais o diabo investir, Pai, mais teus servos vêm orar, Pai, quanto mais o diabo investir, Pai, mas, meu Pai, a tua igreja venha jejuar, Pai, mais venha pregar o evangelho, Pai, mais venha libertar, Pai, as almas, Pai, da mão, Pai, do diabo, Pai, através do poder, Pai, e do nome poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, aleluia, Senhor da glória. Eu peço ao Senhor, Pai, porque há uma necessidade, Pai, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, meu Pai, orai ao Senhor, rogai ao Senhor, aleluia, acerca da seara, para que envie ceifeiros, para que envie trabalhadores, aleluia, Senhor da glória. E eu peço a Ti, Pai, envie, Pai, trabalhadores, Pai, para a seara, meu Pai, porque está em falta, meu Pai, envia intercessores, meu Pai, envia, meu Pai, aleluia, Pai, mesmo para esses últimos tempos, meu Pai, a qual muitos, Pai, estão se apostatando, Pai, mas que o Senhor venha levantar, meu Pai, o Teu exército, meu Pai, poderoso, Pai, na intercessão, Pai, o Teu exército, Pai, poderoso, Pai, na evangelização, meu Pai, na pregação da palavra, meu Pai, levanta, meu Pai, o Teu exército, meu Pai, eu peço, meu Pai, a Ti, Senhor da glória, aleluia, Senhor da glória, que o Senhor venha, Pai, ouvir, meu Pai, o meu clamor, Pai, ó Senhor, ouve a minha oração, escuta a minha súplica, atende a minha súplica, ó Pai, aleluia, Senhor da glória, escuta-me, meu Pai, segundo a Tua vontade, Pai, e segundo, meu Pai, a Tua justiça, meu Pai, inclina os Teus ouvidos, Pai, ao meu clamor, meu Pai, aleluia, Pai, responde, Pai, esta oração, meu Pai, aleluia, Pai, começa a operar, Pai, através dessa oração, Pai, aleluia, Pai, a qual nós estamos orando aqui, meu Pai, a qual meus irmãos também que oram também, meu Pai, todos os dias, meu Pai, pelos países, Pai, perseguidos, Pai, pela Ásia, meu Pai, que vem orando pelo Egito, Pai, para que venha haver salvação, Pai, ó Pai, socorre, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, os meus irmãos perseguidos, Pai, no Egito, meu Pai, e conforta o coração deles, meu Pai, que um, Pai, venha consolar o outro, meu Pai, com as palavras do Senhor, aleluia, Pai, Jesus Cristo, meu Pai, porque breve, Pai, o Senhor vem, meu Pai, Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, eis que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, louvado seja Deus, ó Pai, assim, meu Pai, eu oro, Pai, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.